Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Médico. Meu nome é Ricardo Oliveira, eu sou médico endocrinologista e hoje eu tenho o prazer de ter aqui conosco meu querido amigo, médico urologista, Dr. Elcio Ribeiro. O Dr. Elcio é mestre e doutor em urologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É médico responsável pelo ambulatório de andrologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto e também é meu médico, me operou, então tenho o maior prazer. Elcio, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo. Bom, boa tarde a todos. Eu que agradeço aí o convite. E hoje, né, vamos falar um tema importante para o homem. Eu acho que é um tema que, digamos assim, é a base, né, da saúde masculina, que é a questão da libido. E em homenagem ao dia de ontem, né, dia 15 de julho, que foi o dia, né, da saúde masculina, eu acho importante a gente trazer esse tema para a nossa discussão, para a gente falar um pouquinho da libido e para mostrar, né, Ricardo, você que é especialista, que é endocrinologista, é importante a gente ressaltar que libido não é só testosterona, né? A libido tem vários outros hormônios que podem ter relação com isso. Eu acho importante você mostrar isso aí pra gente, conversar um pouquinho quais outros hormônios são importantes para libido, tirando a testosterona. Vai ser bem legal esse nosso bate-papo e como o Elcio falou, em alusão ao dia da saúde do homem, comemorado nesse mês de julho, então acho que é legal a gente trazer à tona uma queixa que é cada vez mais comum no consultório. Aliás, acho que isso é um ponto de mudança, certo, Elcio? No passado, acho que raramente o homem, por aquela questão de ser durão, aquela coisa toda, raramente ele procurava o médico por conta de falta de desejo sexual. Você acha que isso mudou nos últimos anos, assim, com a informação mais acessível, por assim dizer? Você acha que hoje a gente tem menos aquela questão do tabu, que era o homem procurar o médico porque estava com falta de desejo, falta de libido? Então, eu acho que esse tabu mudou. Hoje em dia, acho que com acesso às redes sociais, com essa disseminação aí de rede social, Instagram, YouTube, a própria televisão, eu acho que os homens estão procurando cada vez mais, né, a ajuda médica. E uma coisa importante que nós temos que ter ciência é que a gente tem que procurar profissionais capacitados para fazer o tratamento. Não é todo profissional que sabe mexer com libido, não é todo médico que trabalha com isso. E como a gente falou no início, não é só a testosterona que causa isso. É muito fácil procurar um profissional e você dar testosterona para todo mundo e falar que a libido vai melhorar. Claro que se eu trouxer a testosterona a níveis suprafisiológicos, óbvio que você vai ter uma mudança no seu corpo, mas não necessariamente essa mudança vai ser benéfica. A curto prazo pode até te trazer um bem-estar, mas a longo prazo a conta chega. Então eu acho que é importante, né, a gente entender que libido não é só isso, que tem vários outros hormônios, várias outras situações que podem levar a isso também, que é importante a gente falar aí hoje. Então essa tua primeira mensagem, ela é importante. Então queda de libido não é igual a ter que receber reposição de testosterona. Isso é um ponto muito importante, porque a gente tem até um programa aqui no canal Médico sobre saúde do homem, falando as indicações do uso da testosterona. Testosterona é um remédio, é um hormônio e tem as suas indicações muito bem precisas. Ela vai ser reposta naquele homem que tem nível baixo de testosterona. A gente teve um programa que foi especificamente sobre isso. Agora me diz uma coisa, Elcio, essa queixa, né, queda de libido, às vezes o homem vai procurar o urologista, às vezes vai procurar o clínico geral ou cardiologista. Agora, me parece que não é uma queixa que, em geral, o paciente tem a queixa e demora até procurar. Você também concorda com isso? Quando o cara vem, é porque a situação já está, entre aspas, grave, digamos assim. Exatamente. O que a gente tem observado é que o homem tem um déficit com relação ao time de procurar. Ele retarda bastante a procura do médico para esse auxílio. Ele acha que é normal você chegar em casa, não ter desejo pela sua esposa, ter um desânimo para o dia a dia. Ele acha isso normal porque ele muitas vezes ele associa isso ao estresse, a essa correria que nós temos no dia a dia. Claro que o estresse, a correria do dia a dia pode levar à queda da libido também, mas a gente tem que ver se não tem outros fatores com isso. Então, nós não podemos demorar para procurar o atendimento.
A gente tem que, começou esses sintomas, procurar o especialista, procurar o endócrino, procurar o andrologista, para que te auxilie, para que consigamos diagnosticar o mais precocemente possível essa alteração no seu organismo, seja de testosterona ou outros hormônios, e, consequentemente, consigamos tratar o homem da maneira adequada. Eu estou lembrando aqui de uma analogia que eu costumo fazer. A libido, queda de libido é um sinal que pode ter algum problema. Esse problema pode ser da esfera mental. Por exemplo, um transtorno depressivo pode cursar, logicamente, queda de libido. Isso pode ser um efeito colateral de um medicamento. Isso pode ser sim, porque está dormindo pouco, está dormindo mal, está com burnout, esgotamento mental, está com problema de ordem pessoal, problema conjugal. Eu brinco, o hormônio não é seletivo, não é? Funciona com fulana e não funciona com beltrana. Não, aí não é uma queixa hormonal. Então, mas o que eu queria chamar a atenção é que isso é um sinal, um sintoma que pode estar relacionado a algum problema clínico, como é o exemplo da febre. O paciente está com febre alta. Opa, não adianta dar Novalgina para baixar a febre, porque talvez é uma infecção bacteriana, você vai ter que dar um antibiótico. Então, e acho que você vai concordar comigo, começa por uma boa história clínica. Numa consulta de 5 minutos, não tem como você chegar, nem o camarada está começando a entrar. Então, assim, primeiro ponto, eu acho que você concorda, é uma boa história clínica. Muitas vezes, só na história clínica, você já tem certeza que aquilo ali não é um problema orgânico, não é um problema hormonal, é um problema de ordem mental, psíquica, ou, dependendo da história clínica, você liga um sinal de alerta. Me diz um pouquinho, do ponto de vista prático, o que você valoriza mais na história clínica do paciente, na anamnese, que leva o sinal levanta o alerta, opa, esse cara deve ter, de fato, um hipogonadismo, ou seja, ele deve ter um problema de baixa de testosterona. Como é que você faz isso na prática do consultório? Então, essa pergunta é muito bacana, porque é exatamente isso que você falou. A queda da libido não é só hormonal, ela pode ter vários fatores relacionados. E o hipogonadismo, eu costumo falar com os pacientes que tem uma tríade importantíssima, né, para o hipogonadismo, que é a queda da libido, principalmente no homem, que a gente está falando aqui do homem, a disfunção erétil associada. Então é aquele paciente que tem uma queda da libido e tem uma dificuldade de manter a ereção ou dificuldade de iniciar o ato sexual. E um fator outro importantíssimo é a ereção noturna. Eu costumo falar com os pacientes que, se está tendo ereção noturna, 90% dos seus problemas já foram excluídos. Sim. Por quê? Porque se o pênis está funcionando normal à noite, numa relação sexual, provavelmente ele funciona. Então já é um fator que eu já excluo a questão de queda da testosterona ou alguma outra doença física. Pode ser algum transtorno mental, alguma coisa, o estresse, o burnout, que pode estar causando isso. Então, na história clínica, eu costumo... A ansiedade por performance. Exatamente. Que a gente vê cada vez mais. Não, eu estou com um problema, eu estou com uma moça mais jovem e às vezes não funciona. Às vezes é a própria ansiedade de performar, de ter ali uma performance absurdamente alta. E eu acho que na história clínica, esses 3 pilares são importantíssimos a gente tentar entender. Então, você falou de desejo, ereção e ereção noturna. E ereção noturna. E com isso, com a queda do desejo, diminuição da ereção noturna, disfunção erétil, a gente já tem uma grande chance desse paciente ter realmente alguma alteração hormonal. E aí eu te pergunto... Que precisa ser investigado. Exatamente. Aí eu te pergunto, quais hormônios você costuma solicitar, né, quando o paciente chega com essa queixa? Ótimo. Então, pessoal, essa questão da queda de libido tem causas orgânicas e causas psicossomáticas, por assim dizer. Dentre as causas orgânicas, é importante a gente elencar que os distúrbios hormonais podem cursar com queda de libido. Vou começar falando de um pouco mencionado, mas o distúrbio da tireoide. Tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo podem levar à queda de libido, queda de desejo sexual do homem. A gente teve uma discussão, o Elcio teve um caso recente em que a queda de testosterona, a queda de desejo havia sido causada pelo hipertireoidismo. Lembrando que o hipertireoidismo, se aumenta a proteína de ligação, né? E a SHBG, você acaba tendo uma diminuição da fração livre. Lembra também que o hipertireoidismo, por ter uma menor metabolização do estrogênio, leva a um hiperestrogenismo, e a gente sabe que o estrogênio também é importante no homem,
porém ele não pode estar alto nem baixo. Se eu tenho um estrogênio muito baixo ou um estradiol muito alto no homem, isso vai afetar de modo negativo a libido masculina. Um outro hormônio pouco mencionado também, que a gente vinha discutindo agora há pouco, prolactina. A hiperprolactinemia, o excesso de prolactina no homem, que tem desde causas tumorais a causas não tumorais, é uma causa de queda de libido no homem. Muito porque a prolactina aumentada inibe a produção do GnRH, que é um hormônio que vai estimular a produção de testosterona. Lembrando que a hiperprolactinemia eventualmente pode ser causada por um tumor de hipófise e esse tumor, pelo seu crescimento, no caso de um macroadenoma da hipófise, pode também comprimir células da hipófise que estimulam a produção de testosterona. Então, distúrbios da tireoide, hipo e hipertireoidismo, alteração de prolactina, uma ressalva aqui. Prolactina tem causas, a hiperprolactinemia tem causas tumorais e não tumorais. Dentre as causas não tumorais, uma muito importante é o uso de medicamentos. Medicamentos antidepressivos, inibidores de recaptação de serotonina, por exemplo, medicamentos antipsicóticos que eventualmente são utilizados para o tratamento do transtorno psicótico ou em adjuvância ao transtorno depressivo ou uma insônia persistente, eles também podem alterar a prolactina e, por conseguinte, efeito colateral, queda de libido. Tem vários medicamentos, alguns antipertensivos, uso de cannabis, por exemplo, pode aumentar a prolactina e também pode reduzir o nível de testosterona. E vários outros medicamentos ali, eventualmente. Um medicamento interessante que eu queria saber a opinião do Elcio, medicamento usado para alopécia, finasterida, dutasterida, os bloqueadores ali da 5-alfa-redutase. Eu tenho uma experiência ruim, eu vejo que eu acho que a incidência de pacientes que usam esses medicamentos e acabam apresentando queda de libido me parece maior do que aquela vista na literatura. Qual a tua experiência com isso, Elcio? Então, foi boa a sua pergunta. Eu recebo encaminhamento de vários dermatologistas, né, para falar a respeito dessa questão da finasterida e da síndrome. A principal preocupação com isso, até que os pacientes falam, é a síndrome pós-uso da finasterida. Existe uma discussão se essa síndrome existe ou não. A literatura fala que essa síndrome existe sim. É uma síndrome rara. Explica primeiro, Elcio, por favor, como é que funciona a finasterida. Então, finasterida é usada para exatamente. Queda A de cabelo. finasterida é uma medicação que é utilizada para queda de cabelo e para tratamento da próstata também, do aumento da próstata. A finasterida para o aumento da próstata é utilizada na dosagem de 5 mg. Por a queda de cabelo, ela é utilizada na dosagem de 1 mg. Então, essa dosagem, a despeito, né, de ser menor do que o normal, ela pode levar a uma alteração sim. Por quê? Porque essa medicação inibe a conversão da testosterona no metabólito mais ativo da testosterona. Aquele que atua mais nos receptores, levando, né, o que a gente tem de desejo, aos efeitos androgênicos. Então, essa inibição, ela evita a queda de cabelo, porém, em alguns pacientes, não em todos, pode levar a uma queda da libido, a uma disfunção erétil e a uma infertilidade. Então, o que a gente orienta é o seguinte: o paciente quer fazer o tratamento, ele pode fazer, sabendo que em algumas situações ele pode ter esses sintomas. Se tiver, você suspende. E se suspender e permanecer sintomático, aí a gente teria síndrome pós-finasterida. Você acredita então na existência dessa síndrome? Eu já peguei um paciente que... Eu também tive um caso e a única explicação foi essa. Exatamente, eu tive um caso, até hoje, e eu não consegui encontrar nada neste paciente que pudesse justificar. A única coisa que eu encontrei foi a finasterida. E é interessante também, Elcio, que faz até sentido, né? A finasterida pode até aumentar o nível da testosterona, porque como você falou, quando bloqueia a conversão de DHT, o corpo acaba produzindo mais. Então, são casos difíceis, porque o camarada se apresenta ali com 500, 600, 700 de testosterona, então naturalmente não é elegível a reposição de testosterona, que ele tem um nível alto, mas a minha impressão é que eventualmente aquele bloqueio possa ser um bloqueio mais duradouro e isso possa persistir com os sintomas. Na verdade, assim, infelizmente a gente não tem uma definição do que pode causar. Tem artigos que falam que o fator psicológico influencia muito.
Então pode estar muito relacionado ao paciente saber que fez uso, que teve esses sintomas e que essa síndrome existe. Então, por conseguinte, ele estaria ali perpetuando esses sintomas. Então existe essa teoria também dessas... Elcio, vou mudar um pouco de seara, mas todo mundo sabe aqui o que é o efeito placebo. Agora existe na medicina também o efeito nocebo. Por exemplo, tem um estudo feito com estatina, remédio para colesterol, que quando os indivíduos sabiam que aquele remédio podia causar dor muscular, mesmo que eles estivessem no grupo placebo, eles tinham dor muscular. Então o efeito placebo é você ter uma melhora achando que está tomando um remédio quando na verdade não está. E o efeito nocebo é você ter um efeito colateral achando que está tomando medicamento. Então isso, a questão da importância ali da cabeça nesse Exatamente. sentido, né? Então acho que dessas questões hormonais e naturalmente o hipogonadismo, a queda de testosterona, um dos sinais e sintomas vai ser a queda de libido, que pode levar a uma redução da ereção e assim por diante. Eu queria te perguntar o seguinte, testosterona não é só a questão sexual. Quais são os outros domínios envolvidos que têm a ver com a questão do hormônio sexual masculino, por exemplo? Na verdade, a testosterona é responsável, né, por um equilíbrio do organismo masculino. Quando a testosterona está baixa, várias situações podem acontecer no nosso organismo, até mesmo vai ser tema, né, de outra discussão que nós teremos mais para frente, que ela pode levar a uma alteração do sono. Só que essa alteração do sono pode levar a uma queda da testosterona, então entra dentro de um círculo vicioso. Ela pode causar um desânimo, ela pode causar ao paciente uma apatia, ele fica sem desejo de fazer as coisas do dia a dia, desanimado para as coisas do dia a dia. Deixa eu fazer uma interrupção. Isso, por exemplo, eu observei com meu pai, que tem os níveis mais baixos ali por conta da idade, mas um dos sintomas era esse, ficar mais apático, digamos assim. Então é uma coisa que, e logicamente tem que ter um senso clínico para você e sensibilidade para você ter atenção a isso, que às vezes é algo sutil. Quem vai dizer às vezes é o familiar. A sonolência. Você usa algum questionário para pesquisa de deficiência de testosterona no consultório? Quais as perguntas que você costuma fazer ali? Então, existem, né, vários questionários que podem ser utilizados. Eu, pessoalmente, não utilizo questionários. Mas em pesquisa, talvez. Exatamente. Eu faço algumas perguntas, a questão da libido, eu pergunto também da ereção, se tem ereção noturna presente, a questão do ânimo para as atividades do dia a dia e como que está o sono dele. Então, para mim, essas perguntas são principais aí para eu conseguir direcionar isso aí. Claro que se o paciente é obeso ou não, isso também já me auxilia bastante, que mais para frente nós vamos ter, né, uma outra discussão a respeito de obesidade. A obesidade não ajuda em nada, né? Exatamente. Primeiro que ela reduz os níveis de testosterona e segundo que piora a questão vascular, da disfunção endotelial, e isso acaba podendo levar à disfunção erétil também. Então, se a gente estiver diante de um paciente com obesidade e testosterona baixa, provavelmente o Elcio vai pedir a avaliação do endócrino para ajudar na questão da perda de peso. Eu acho assim, que para pacientes, eu acho que a gente podia arrematar, né? Finalizar isso aí para os pacientes, né? Para aqueles que estão acompanhando o canal médico e não são médicos, né? São pessoas que são interessadas em aprender mais. Qual que é, digamos assim, o take-home message? A mensagem para casa que a gente pode passar para essas pessoas que estão nos acompanhando com relação a isso, a libido. O que o Ricardo Oliveira pode passar para a gente a respeito da queda da libido? Eu achei que você fosse concluir, jogou a bola para mim, tá bom. Eu acho o seguinte, é entender que a questão do desejo sexual no homem, isso é um sintoma. Então a gente tem que avaliar como se fosse um outro sintoma qualquer. A perda do sono, a dificuldade para evacuar, para urinar, tudo isso deve ser investigado, tá? E essa investigação começa por uma boa anamnese. É importante entender como é que está a rotina de vida daquele paciente, como é que está a sua vida conjugal, como é que está o seu nível de estresse e assim por diante. E existem questões orgânicas que devem ser, sim, pesquisadas. É impossível a gente abordar todas as situações clínicas, mas existe uma rotina laboratorial mínima que deve ser solicitada, com dosagem de testosterona, outros hormônios como hormônios da tireoide, prolactina e assim por diante, e não esquecer que esse paciente precisa ser examinado, pessoal. A gente tem que examinar o paciente, pesar, medir a circunferência abdominal, palpar a tireoide, palpação de testículo,
o volume do testículo, tamanho do testículo, volume de testículo, se tem diferença de um lado para outro, se tem a presença de varizes no saco, que vamos chamar de varicocele. Então, existem profissionais que trabalham de modo sério com isso, e isso começa sempre por uma boa entrevista clínica, por uma boa anamnese, seguida de um exame físico completo, e aí sim, uma rotina laboratorial detalhada, que deve ser assertiva. Não vou pedir nem de menos, nem de mais. Às vezes o paciente tem essa ideia, doutor, pede tudo que... Não, pedir os exames corretos e uma boa investigação laboratorial é a chave do caminho para saber a etiologia, o diagnóstico correto e certamente diagnosticar para em seguida fazer um tratamento adequado. Exatamente. Então, para vocês que estão nos acompanhando e não são médicos, é importante saber que queda da libido não é só testosterona, é importante procurar um profissional capacitado para tentar entender o que está acontecendo e para dar o diagnóstico mais assertivo. Não só fazer uso de testosterona ou outras medicações que podem levar a danos, até mesmo danos irreversíveis no futuro. Elcio, muito obrigado aí pela tua presença, pelo teu tempo. Elcio é uma das maiores sumidades aí no assunto, na área de andrologia, mestre, doutor pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e eu tenho o prazer de tê-lo como amigo e ter também como aquele médico de confiança que a gente encaminha os casos mais difíceis. Obrigado aí pela tua presença. Agradeço. Obrigado. Um abraço.